Os senhores e senhoras, nós estamos no 19º dia das buscas pelas crianças Ágata e Alan, que desapareceram aqui no povoado São Sebastião. Desde o primeiro dia, nós estivemos presentes, inicialmente com a Polícia Militar aqui de Bacabal, através do COSAR. Momento a momento, dia após dia, a segurança pública foi trazendo mais reforços da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Força Estadual, do CTA, chegando a um número de 260 policiais aqui nesta missão de localizar essas duas crianças. Utilizamos aeronaves, utilizamos cães farejadores, utilizamos drones de última geração, inclusive um com equipamento que faz uma imagem de vídeo em 3D, facilitando, portanto, essas buscas em locais de difícil acesso. Tivemos o reforço continuado dessas buscas através de unidades especializadas da segurança pública, como, por exemplo, o canil da Polícia Militar, o canil do Corpo de Bombeiros, o canil da Polícia Civil. Tivemos também reforço do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará. Posteriormente, reforço do Exército Brasileiro e da Marinha Brasileira. Chegamos a mais de 1.000 homens espalhados nessa mata fechada à procura dessas 3 crianças. O Cauã foi localizado, levado para assistência médica, feito todos os exames, nada de mal diretamente lhe aconteceu e hoje está recuperado com atendimento médico através de médicos e enfermeiras e também de psicólogos. Tivemos o apoio constante do Ministério Público e do Poder Judiciário, assim como de toda a sociedade de Bacabal e o apoio das pessoas que assistiam de longe, do Maranhão e do Brasil. Todos os esforços foram concentrados, utilizando todos esses meios humanos e de equipamentos tecnológicos de última geração, inclusive fazendo um trabalho no Rio Mearim, através da Marinha, com equipamentos especializados em fazer a varredura em águas turvas. Infelizmente, nós não encontramos as duas crianças. E eu repeti essa história que todos nós conhecemos para afirmar o nosso compromisso, a nossa dedicação, o nosso empenho em continuar trabalhando para localizar essas duas crianças que ainda restam ser encontradas. O nosso trabalho não para, a nossa missão é uma missão árdua, mas nós vamos continuar trabalhando para localizar essas duas crianças. Alguns detalhes precisam ser ditos e eu queria pedir a quem estivesse nos ouvindo que, por favor, se não tem conhecimento de causa, se não está acompanhando de perto, acompanhando a realidade dos fatos, não façam comentários duvidosos, porque vai atrapalhar as nossas buscas e as nossas investigações. Além de tudo isso, gente, além de todo esse esforço montado para realizar as buscas, desde o início nós criamos uma comissão de delegados
para fazer a investigação, mesmo que as buscas estivessem ocorrendo. 2 delegados experientes, vindos de São Luís, e mais a delegada titular da delegacia do 2º DP, que é responsável por esta área, estão nomeados numa portaria, fazem parte, portanto, de uma comissão responsável para investigar todos os detalhes, todos os pormenores que, porventura, forem indicados com o único propósito de localizar e desvendar todo esse misterioso caso. Equipes da perícia oficial também se fazem presentes aqui desde o momento. Desde a segunda-feira, nós já tivemos equipes aqui da perícia acompanhando as investigações, acompanhando também uma parte das buscas, realizando levantamentos para ajudar a desvendar toda essa história. Portanto, gente, nós continuamos com o mesmo propósito, com a mesma dedicação desde o começo, com o único objetivo de localizar essas crianças. Vamos continuar e nós não perdemos a esperança, porque nós acreditamos em Deus e, portanto, com o trabalho profissional de nossa segurança pública, dos nossos parceiros como o Exército e a Marinha Brasileira, que são especializadas em buscas do tipo dessa que foi realizada aqui, nós continuaremos os nossos trabalhos. A Polícia Militar, a Polícia Civil, através do inquérito, já dá mais vazão às suas atividades e, enquanto isso, buscas localizadas serão feitas ou refeitas de acordo com a necessidade. Eu vou passar a palavra para o nosso prefeito, Roberto Costa, que, em parceria com a Segurança Pública, nos ajudou bastante. Montamos 2 bases, uma aqui em São Sebastião e outra base lá nas proximidades onde o Cauã foi encontrado. Nós entendemos que não há mais necessidade desta 2ª base. Nós vamos manter apenas a base aqui de São Sebastião e daremos continuidade aos trabalhos, focando, além das buscas localizadas, como eu falei e repito, intensificando ainda mais as investigações da Polícia Civil. Já temos aí mais de 200 páginas no inquérito policial que foi instaurado desde o começo, e a equipe da Polícia Civil, a equipe da inteligência da Secretaria e da Polícia Civil darão apoio a essas investigações. Portanto, vamos continuar nosso trabalho de uma forma direcionada, sem perder o nosso propósito, que é de localizar essas 2 crianças. Vou passar a palavra para o prefeito Roberto Costa, para que ele faça algumas considerações aqui sobre esse caso. Muito obrigado. Primeiro, boa tarde. As minhas primeiras palavras, na verdade, são de agradecimento. Agradecimento, até agora, por todo o apoio que nós recebemos, a nossa cidade recebeu, a cidade de Bacabal, a população do Sistema de Segurança do Maranhão, e aí eu faço um agradecimento ao governador Brandão, que foi extremamente ágil em todo o apoio que foi sempre solicitado a ele, para que a gente pudesse iniciar essa grande mobilização. Aqui é o Sistema de Segurança do Maranhão, na pessoa do secretário Maurício, que juntamente com todos nós, durante esses dias, permaneceu na cidade de Bacabal, comandando todas as ações de buscas e de investigação, e também deu todo o apoio necessário, inclusive na convocação de todo o sistema de segurança do Maranhão.
como ele disse, nós tivemos aqui quase 300 homens e mulheres do Sistema de Segurança do Maranhão no apoio a essa grande mobilização que foi criada com o objetivo de encontrar o Cauã, a Isabela e o Michael. Graças a Deus nós tivemos o encontro do Cauã, que se encontra hoje junto à sua família, recuperado fisicamente, um acompanhamento desde o primeiro momento, o apoio psicológico que foi dado e o suporte necessário para que pudesse recuperar, até porque a perda do Cauã foi muito forte fisicamente, nos 3 dias perdeu quase 10 quilos, foi, claro, atingido mentalmente, porque ninguém passa por uma experiência dessa sem sofrer alguns danos, isso é natural, mas o importante é que desde o primeiro momento ele foi recebido e foi dado todo o suporte necessário para a sua recuperação. Agradecer aqui o nosso capitão dos portos, capitão Simões, que está aqui hoje também representando a Marinha do Brasil, que tem nos dado o suporte também necessário para que a gente pudesse fazer todo esse acompanhamento também em relação ao Rio Mearim, por onde, principalmente pela região onde as crianças teriam passado e eram necessários esse apoio. Capitão Simões, a gente agradece muito a presença sua aqui hoje também. Agradecer ao Coronel Duque, comandante do 24º Batalhão de Infantaria de Selva, que também esteve aqui com o Exército Brasileiro, dando também apoio e o suporte nas buscas, inclusive dentro da mata, em áreas de dificuldade, e fez com que essa união, essa presença de todas essas instituições, a gente pudesse ter todo, digamos, o patrulhamento e toda a presença em toda a área que foi revistada onde as crianças teriam passado. E eu quero dizer que, desde o primeiro momento, nada se faltou para essa grande mobilização, para essa grande operação que nós temos até hoje, que continua. Não se faltou homens do sistema de segurança, não se faltou equipamentos que eram necessários para fazer as buscas, não se faltou apoio da comunidade de São Sebastião dos Presos, que foi extremamente no momento de sofrimento da comunidade, mas ela esteve aberta e apoiando em todos os momentos todas essas ações, todas essas operações, inclusive fazendo acolhimento de voluntários que nos ajudaram em muito para que a gente também pudesse fazer todo esse rastreamento. Teve momentos desta operação que nós tivemos quase 2.000 pessoas envolvidas, entre homens do sistema de segurança e voluntários. Foi a maior operação, já dita aqui pelos órgãos de segurança, feita no Maranhão. Isso demonstra que a sensibilidade de todos, a mobilização de todos foi uma demonstração para dizer também que toda a vida ela se torna importante. Todas as pessoas merecem a mesma atenção e merecem o mesmo apoio por parte do poder público nesses momentos. E assim não seria diferente com essas crianças do quilombo de São Sebastião dos Presos, que está tendo todo o apoio e o suporte necessário para que a gente possa dar continuidade nessas buscas. Agora, o processo, inclusive, ela permanece dentro dessa investigação que a Polícia Civil tem conduzido com o apoio do sistema de segurança como um todo, né? E aí eu também quero destacar o apoio da Polícia Rodoviária Federal, que no primeiro momento também foi acionado e desde o primeiro momento começou a fazer uma fiscalização não só nas rodovias do Maranhão, mas como do Brasil. Inclusive através do secretário de Segurança, que hoje eu pode anunciar, que existe um sistema de segurança nacional, que esse sistema, a Secretaria de Segurança, no primeiro momento, acionou para que todo o Brasil pudessem ter a compreensão e também usar os mecanismos de segurança de outros estados também nas buscas pelas crianças. Então, tudo que poderia ser acionado, nós acionamos.
Chegamos até aqui com o encontro do Cauã, mas eu quero aqui reafirmar que a nossa esperança, a nossa luta continuará da mesma forma em busca da Isabela e do Michael. E a Prefeitura de Bacabal, ela continuará dando todo o suporte logístico que se fizer necessário para que essas buscas possam ter continuidade. Toda a estrutura que se precisar, todo o apoio que se tiver necessidade, eu quero afirmar aqui a vocês, nós continuaremos dando para que esse trabalho que o Sistema de Segurança do Maranhão, juntamente com o apoio da Marinha e do Exército, da Polícia Rodoviária Federal, possa ter continuidade. Aqui não terá nenhum tipo de parada e nem suspensão desses trabalhos. Terá, na verdade, uma mudança de estratégia, mas de forma continuada em busca de se encontrar o Michael e a Isabela. Eu só quero reafirmar mais uma vez os nossos agradecimentos a todo o sistema de segurança, ao governador Brandão mais uma vez, à população, e dizer que nós continuamos de pé, envolvidos e priorizando a busca pelas duas crianças. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria, em nome da Marinha, dizer que a honra de ter participado e continuar a participar dessa força-tarefa que, desde o início, sempre foi composta para poder buscar as crianças desaparecidas, e dizer que nós empreendemos, a Marinha empreendeu, desde o momento que foi acionada, empreendeu a sua estrutura no que diz respeito à parte fluvial, parte aquática. Então, nos mobilizamos, reconhecendo, chegando aqui em Bacabal, reconhecendo a área e empregando efetivamente uma tecnologia para poder fazer uma leitura da coluna d'água e do leito do rio, identificando algum tipo de anomalia. Essas buscas começaram a acontecer a partir de domingo. Nós chegamos no sábado e fizemos reconhecimento. Precisa se fazer o reconhecimento para poder saber onde colocar a embarcação, onde começar as buscas começarem. E a partir de domingo, ou seja, 5 dias, nós começamos a empreender a nossa embarcação com o nosso pessoal especializado em operar esse equipamento, com o equipamento sonar, fazendo essa varredura. Então, a partir de então, foram feitas algumas varreduras, otimizando determinados pontos, a partir da onde se identificou a possibilidade das crianças terem passado próximo ao rio, e essas varreduras, elas aconteceram ininterruptamente durante 5 dias, a contar de domingo, focando em 19 quilômetros do rio, e especificamente de maneira extremamente criteriosa e bem minuciosa, 5 quilômetros desse ponto. Até o presente momento, 11 pontos de interesse foram identificados. Esses pontos de interesse foram passados para os mergulhadores do Corpo de Bombeiro para poder ver e checar se havia algum vestígio. Então, dentro dessa varredura de 19 quilômetros complementar, mais de maneira criteriosa e minuciosa 5 quilômetros, dentro desses 11 pontos de interesse, não podemos identificar nenhum tipo de vestígio.
Então, eu diria que na parte fluvial e subaquática, dentro dessa extensão, com o equipamento empregado, a gente esgota essa possibilidade de as crianças ou vestígios estarem neste trecho do rio, que era a maior possibilidade. No entanto, a gente, qualquer fato novo, qualquer evidência que seja consistente, nós, na Marinha, estaremos prontos, em prontidão, para poder ser empregado, continuar sendo empregado aqui, dentro das buscas no que diz respeito à parte fluvial e aquática, empregando os nossos conhecimentos, a nossa tecnologia e as nossas embarcações e os nossos homens. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, secretário, prefeito, e dizer que sou testemunha aqui de toda a estrutura que foi providenciada, porque aqui estive acompanhando 2 dias também, logo quando cheguei, planejando a tarefa no que diz respeito à Marinha. Não nos faltou e não está faltando absolutamente nada. Então, eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, apresentando o Tenente Coronel Duque, comandante do 24 Batalhão de Infantaria de Selva. Gostaria de, inicialmente, assim como o comandante Simões sentenciou no final da sua fala, parabenizar a coordenação do secretário Maurício, capitaneando aí todos os órgãos de segurança pública, todas as agências vinculadas a ela e aquelas que foram aderindo no correr das buscas. Nosso prefeito Roberto, que também tem dado um suporte e feito uma interlocução de forma brilhante, reunindo justamente todos os segmentos da sociedade, sejam eles públicos, privados, voluntários, uma mesma sensação de busca e identificação do local dessas crianças. A passação do Exército ela iniciou há 14 dias atrás, 5 dias após dado como perdidas as 3 crianças, e no dia do acionamento o prefeito Roberto entrou em contato por volta ali de 10, 11 horas da manhã por um interlocutor, 2 horas da tarde oficializou, e na noite do mesmo dia estávamos aqui com 24 militares, todos especialistas em operações de selva e rastreamento, contra-rastreamento, trazendo consigo equipamentos que pudessem ajudar nas buscas, drones com capacidade termal, drones comuns, para que, uma vez varrida a área por cima, pudesse ser vasculhada no terreno. Para ter ideia da dinâmica e da coordenação feita pela Secretaria de Segurança, nós formamos uma força-tarefa que ampliou as buscas nos locais mais inóspitos, os locais de difícil acesso. Nesse terreno, as 5 equipes de buscas desdobradas, elas percorreram mais de 200 quilômetros. Estou falando 200 quilômetros a pé e de embarcação no arredor aqui da comunidade. E nesses locais, são 200 quilômetros, volto a dizer, de difícil acesso, espinhosos, os locais que os voluntários, até pela dificuldade de locomoção, não conseguiam acessar e foram acessados pela equipe, dentro de uma imagem de satélite feita pelo GPS, percorrendo toda a área desdobrada para as buscas. Isso nos dá uma garantia que também traz uma esperança de que toda a área foi varrida e elas não foram encontradas nessa área. Isso nos dá uma esperança de encontrar vidas. Dentro da perspectiva técnica, um ser humano comum, ele dura um ambiente inóspito, sem alimentação, com pouca água, de 8 a 12 dias. Nós já passamos dessa linha. Então, ao não encontrar vestígios, ao não encontrar, de fato, nada que levasse à localização nesse terreno, amplia as possibilidades de a gente ter uma expectativa de encontrá-las em outro lugar. E a partir desse ponto, conversando com o prefeito ontem,
né, com o secretário, temos nos falado, o próprio governador entra em contato conosco, de formas que a gente vai manter uma equipe aqui, com especialistas também de rastreamento, para que possa apoiar a Secretaria de Segurança dentro do seu planejamento, uma vez levantados os indícios, né, sejam eles por investigação, seja por perícia, por parte das demais agências aqui presentes, para que, se haver algum local de difícil acesso, tenha de imediato uma equipe que possa desdobrar até o local ou acompanhar outras agências que não tenham a mesma expertise. Vamos manter os drones, né, e o contato aberto, né, lá com São Luís para ampliação das buscas, se necessário for. Então, se mudar o local, nós entendemos que essa área aqui, a área terrestre, ela já está saturada, né, mas caso haja a pertinência de abertura de um outro local, que nós reacionemos nossa equipe e possamos novamente, né, reforçar os órgãos de segurança pública nesse esforço de busca em prol de encontrar as crianças. Dessa forma, mais uma vez, queria parabenizar a coordenação da Secretaria e o networking, a capacidade de mobilização da Prefeitura de Bacabal, um município pequeno, mas que em curtíssimo espaço de tempo mobilizou o governo do Estado, mobilizou a esfera federal para estarmos todos aqui agora dando um testemunho de que estamos fazendo a nossa parte, mantendo a expectativa de encontrá-las com vida e agora mais voltada pelo processo, inclinando ali para o lado da perícia, da investigação, para que nós possamos... Então, Polícia Civil, então, tem alguma pergunta para o comandante da Marinha, para o comandante do Exército? Alguém está satisfeito? Eles vão ter que viajar. Eles vão ter que viajar. Satisfeito. Eles vão ter que viajar, ok? Quer fazer isso? Que adversidades a sua equipe encontrou no Rio durante essa noite? A dificuldade de encontrar o sonar, o equipamento, a gente consegue identificar, fazer a morfologia do rio. Então, o que é a morfologia do rio? Exatamente o que o rio apresenta na coluna d'água no rio. Então, tem muito galho, tem muitos obstáculos. E esses galhos e obstáculos, eles mudam de acordo também com o índice pluviométrico que avalia com o volume da chuva. E acaba tendo algum tipo de dificuldade para poder navegar ou se aproximar da área. Mas, com esse equipamento, a gente consegue fazer um ultrassom e, de maneira bem segura, aproximar, identificar numa ilha e apontar para os mergulhadores fazerem o mergulho. Existe a possibilidade dessas crianças terem caído e serem arrastadas pela correnteza, diante do que vocês perceberam que obrigaram eles a tratar? Olha, a possibilidade para qualquer objeto nesse sentido, ela existe. Né? O fato é que quando um tipo de objeto ele cai numa superfície de água, especificamente no corpo humano, ele tem um tempo que vai vir à superfície. Com esse tempo, já teria vindo à superfície caso tivesse se afogado e ficado no rio. De nada. Ok? Só agradeço mais uma vez, acompanho as atividades desde o início. A imprensa tem um papel importante e relevante nisso aí. A imprensa, eu reitero as palavras do secretário, a imprensa, como vetor de comunicação, ela tem um papel importantíssimo na definição da informação creditável. Precisamos de informações que levem às buscas e não contra-informações. Então, os senhores, como vetores de informação, transmitam isso aí nos seus canais para que a gente possa ter efetivamente informações que nos levem ao paradeiro dessas crianças. Mais uma vez, obrigado. Que equipe o senhor vai ter agora? A gente tinha uma equipe macro, com toda a estrutura que foi colocada. Talvez nunca se tenha visto a estrutura de segurança empregada em fato, da forma que foi empregada aqui. A partir de agora, que estrutura o senhor vai colocar à disposição dessas crianças? Né? Reduz o número de equipes. E outro detalhe, onde a Secretaria de Segurança esbarrou na tentativa de encontrar essas crianças?
nós vamos fazer um redirecionamento para os trabalhos, dando enfoque às investigações da Polícia Civil e mantendo também grupos especializados em atividades rurais, como rastreamento e até mesmo o Exército Brasileiro. Vamos manter equipes trabalhando em conjunto com a Polícia Civil, buscando todos os detalhes deste acontecimento e, através desse conjunto de ações desenvolvidas por estes grupos de investigação e de buscas, fazermos um trabalho localizado. E o que faltou para a polícia já ter chegado nesse discurso? Todos os trabalhos, tudo aquilo que foi necessário, nós fizemos aqui nesta área onde as duas crianças desapareceram. Como você mesmo viu, Regina, o comprometimento das forças de segurança, o comprometimento dos nossos parceiros que vieram nos ajudar, como o Corpo de Bombeiros do Pará e do Ceará, a exemplo da Marinha e do Exército Brasileiro e também da Polícia Rodoviária Federal, que desde o início está atento a essas ações, e a Polícia Federal. Mantive contato desde o início com o delegado da Polícia Federal, que responde pela superintendência, e ele se colocou à disposição da Segurança Pública do Maranhão e que está acompanhando todos esses acontecimentos. Portanto, foi e será um trabalho pormenorizado, com muita dedicação, porque nós temos o objetivo de localizar essas duas crianças. Boa tarde, secretário. Boa tarde, prefeito. André Luiz, da TV Difusora Bacabal. Hoje saiu um comentário aí nas redes sociais, queria para vocês deixar muito bem claro, de uma possível volta da mãe e do padrasto a depor novamente na delegacia. E foram já considerados possíveis suspeitos no desaparecimento dessas crianças. Essa informação procede? Muita gente está querendo saber disso, secretário, para deixar muito bem claro. Nós trabalhamos de forma profissional e, portanto, eu quero reafirmar esse compromisso que nós temos. E quero que a sociedade entenda que aquelas pessoas que são chamadas para depor ou explicar qualquer situação, nem sempre elas são apontadas como envolvidas no crime. Elas foram chamadas apenas para esclarecer determinados pontos, porque os delegados assim entenderam conveniente, a fim de melhorar o segmento das investigações. Secretário, qual vai ser a linha de investigação agora nesse caso? E também a respeito de um veículo que foi a abordagem na cidade de Arari. O que foi que deu esse resultado? Chegou ao seu conhecimento também? Olha, desde o início que nós trabalhamos com todas as possibilidades. Demos uma ênfase muito forte às buscas. Mais de 1.000 pessoas trabalhando aqui, entre policiais e pessoas da comunidade, ajudando a encontrar essas duas crianças. Paralelamente a essas buscas, que como todos vocês registraram, um forte aparato policial feito com a equipe, se ele, durante esses dias que ele passou na mata, ele ouviu helicópteros, drone ou alguma movimentação? Olha, a participação do Cauã, ela está judicializada. E todo esse assunto ele corre em segredo de justiça. Portanto, eu não vou poder detalhar falas e ações do Cauã, porque eu não posso assim fazer. Porque além do caso estar em segredo de justiça, se eu fizer, eu posso atrapalhar as investigações falando alguma coisa que sirva para dificultar essas investigações. No mais, a gente também precisa respeitar a família nessa questão de não rememorizar um trauma tão grande como esse que aconteceu. Mas assim, afirmo e reafirmo que tudo aquilo que for necessário fazer,
nós fizemos ou vamos continuar fazendo através dos novos enfoques que serão dados a partir deste momento. Secretário, só para dar continuidade. A linha de investigação que está saindo nesse enredo segue em segredo de justiça. Mas, acima de tudo, o que vai ser trabalhado? Porque muito foi se falado da questão da outra margem do rio, de que as crianças possivelmente teriam sido levadas por embarcações, que foi feita essa vistoria minuciosa pelo rio, ou se vai ser continuidade desse trabalho do outro lado do rio, você deve existir também uma outra possibilidade muito grande, em uma área muito ampla a ser varrida também? Exatamente. O informe agora será maior nas investigações, mas nós vamos manter equipes especializadas para continuar as buscas onde for necessário, ou refazendo alguma área dessas que já foram feitas, ou fazendo buscas em novas áreas onde surjam a necessidade de ser realizado esse trabalho. Ok? Mais alguém? Não. Danilo, mais alguém? Alguém quer fazer? As roupas das duas crianças. Mais quer usar o microfone? Microfone, Maria, por favor. Secretário, a respeito, a roupa do Cauã foi encontrada, ele perdeu 10 quilos. E em relação das outras duas crianças, que também provavelmente perderam 1 quilo, né, a respeito dessa situação do mato, e não foi encontrado nenhuma sandália, nenhuma situação, até por conta que os cães farejadores só sentiram da casa até sentido ao rio, né? E no rio Mearim, se as crianças já tivessem caído, o odor não existe mais quando cai na água ou continua ainda com o odor das crianças? Não, os cães sentiram o cheiro até aquele ponto do rio. Por isso que nós convidamos a Marinha e está aqui ainda fazendo esses levantamentos para que possamos fazer uma busca geral. Nada vai ficar descoberto. A Marinha já fez, até agora não encontrou nenhum indício dessas crianças no leito do rio e ela continua fazendo ainda esse trabalho. Fora tudo isso, repito, os trabalhos continuarão. O nosso objetivo principal é localizar as crianças. Secretário, só uma última pergunta para fechar. O André Luiz até falou da questão que é muito legal de falar, porque a gente está acompanhando muito fake news, né? Demais, envolvendo a família, envolvendo o próprio Cauã. A Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão já pensa em alguma providência para barrar esse tipo de conteúdo nas redes sociais, não só nas páginas, mas também nos canais? É possível sim, porque a partir do momento em que denúncias infundadas são feitas, nós podemos tomar como uma ação que dificulta as investigações. E isso é crime e a Polícia Civil certamente poderá tomar medidas contra essas pessoas que insistirem nesta prática que, além de não ajudar a localizar a criança, o que dificulta as ações da polícia, atrasam as nossas ações, ela poderá também responder judicialmente.